Tesoura dentada. Será que vale a pena utilizar? Será que é importante utilizar? Será que a pergunta mais valiosa é como usar? Sejam bem-vindos a mais um encontro Quarto Sem Medo. Meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro educador. E eu ajudo profissionais cabeleireiras a deixarem o medo da tesoura de lado e a realizar cortes de cabelo personalizados para suas clientes. E falando em personalizar, nada melhor que uma excelente tesoura dentada para poder criar alguns acabamentos que são únicos e exclusivos dela. Amada por muitos profissionais, odiada por outros, mas na maior parte das vezes desconhecida por muitos profissionais. Ou talvez não da qualidade que as tuas mãos merecem. Ter em mãos uma tesoura que realmente faça aquilo que se propõe a fazer. Muito bem-vindos a todos vocês, ótima noite a todos que estão aqui comigo nesta segunda-feira de muito frio aqui no Rio Grande do Sul. Hoje de manhã 2 graus estava e agora uma noite fria. Estou aqui com o ar condicionado ligado, claro, no ar quente, para poder segurar as minhas mãos e com possibilidade de manipular a tesoura da melhor maneira possível. Bom, vamos lá, vamos ajustar a nossa manequim na altura correta, subindo ela da melhor forma possível. Aliás, ficará um pouco alto, vou baixar a câmera para que eu possa demonstrar duas questões. Olha que bacana, vou conversar com você sobre dicas sobre cabelo Chanel, certo? E também sobre cabelos curtos. Vamos baixar aqui um pouquinho para que eu possa demonstrar da melhor maneira possível. Bom, a primeira questão. Quero alertar vocês. Depois vamos falar sobre as dentições dela, se dentições mais largas, dentições mais finas, mas algo, para mim, é muito valioso quando utilizamos a tesoura dentada. Posso já antecipar para vocês que eu, Paulo Bassani, não utilizo tanto a tesoura dentada, seja ela nas versões de dentições desde as mais finas, certo? A dentes mais largos em cabelos médios longos. Sei como usar, respeito quem utiliza, mas no meu acabamento vocês sabem que em cabelos médios longos eu prefiro técnica de canais, slice ou deep cutting. Isso é um olhar meu sobre a arte, sobre o resultado. Nada impede. Se tu vais me falar, Paulo, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por isso que o meu olhar escolhe isso, mas como educador sempre passo todas as formas possíveis de tu utilizar uma ferramenta. E é você que vai escolher como dar a sua assinatura ao teu trabalho. O meu papel, claro, muitas vezes tem o meu olhar como profissional, o Paulo cabeleireiro, como eu gosto de refinar um pouquinho a minha arte, né, os meus cortes de cabelo que entrego para as minhas clientes, mas como educador o meu papel é demonstrar todas as formas. Faço um alerta aqui para vocês. Antes de mais nada, quero só construir rapidamente aqui. Por que eu vou construir rapidamente? Uma graduação, tá? Triangular. Porque eu quero mostrar para vocês algo que é simplesmente fundamental ao meu olhar, tá? Quando nós trabalhamos com tesouras dentadas. Aqui estou rapidamente construindo uma estrutura triangular, porque o meu objetivo está conectado com a estrutura. Você sabe que sempre alerto que texturização é o acabamento da forma. Não é acabar com a forma. Veja a diferença. Dar acabamento a uma forma é manter a forma, figura e geometria, apenas fazer com que ela se encaixe no crânio. Certo? Encaixe da melhor maneira possível e ao gosto da nossa cliente. Acabar com a forma é o que eu vou mostrar como não fazer daqui a pouquinho. Só finalizar aqui o meu movimento. Muito bem. Está todo ele aqui, bem executado. E na famosa e mais clássica
frase, bem cortado, mas mal acabado. Bom, lembrando vocês que eu quero só dar um alerta, certo? Existem muitas formas de usar a tesoura dentada, mas nesse nosso encontro vou alertar vocês a algo importante. 2 princípios para mim fundamentais. O primeiro, respeitar a estrutura. 2 princípios fundamentais na texturização. O primeiro, respeitar primeiramente a estrutura. Ou seja, quando eu vou aplicar a técnica de texturização, eu tenho que entender o que eu tenho aqui. E olha como está falando para mim. Observe? Veja, eu preciso encontrar a estrutura do corte. Nitidamente, uma graduação. O que eu vejo muitas pessoas fazendo é construir uma graduação como essa, e fica perceptível pelo fio de cima e o fio de baixo, e o seu encaixe na técnica clássica de graduação, mas elevando esse cabelo desta forma e batendo a tesoura desta forma. Vou até me levar para fazer contraste. Veja. Notem que eu tenho aqui do curto ao longo, e a tesoura aqui entra em outro formato. Bom, primeiro quero demonstrar o que eu sugiro como mais adequado. Sempre vou buscar a forma, vou encontrar a forma. E o meu papel, independente se for deep cutting, despontado ou tesoura dentada, é respeitar minimamente a forma. Porque o meu objetivo é dar encaixe, e as tesouras dentadas são fabulosas para isso, desde que você conheça a sua ferramenta. Esta tem uma pegada, esta tem outra pegada, esta outra pegada mais profunda ainda. Então, assim, é importante que a gente tenha, ao meu olhar, pelo menos 2 tesouras dentadas desfiadeiras, o nome mais adequado que você conhece, esta bela ferramenta que tem essas dentições, certo? Dessa forma, eu sabendo quanto ela remove, por isso a importância de ter mais de uma tesoura dentada, eu primeiro, depois de ter as boas ferramentas, preciso respeitar esses princípios. O primeiro deles, respeitar a estrutura. Veja, se eu tenho graduação, eu posso trabalhar com o bico da tesoura dentada, eu posso suavizar com uma tesoura de dentes maiores, com uma tesoura de dentes menores. Ou seja, o primeiro princípio é, eu tenho uma forma, eu vou buscar a forma. O que eu não gostaria que muitos fizessem é isso. Veja, o cabelo está graduado. E lá vem e vai, e bate, e bate, e bate. Vamos parar para pensar. Olha a estrutura. Olha como eu estou batendo a tesoura. Vocês conseguem ter a consciência que isto é uma graduação e foi cortada neste ponto? Se eu construir uma graduação, eu tenho um objetivo para o Chanel, para o corte, seja ele qual for. Seja camada, graduação, camada igual, curto, médio ou longo. Quando eu desloco o meu cabelo para fora da sua posição e fico batendo tesoura, batendo. Ops. Era para estar aqui. Ah, mas vamos lá. Temos que tomar um cuidado para dar acabamento e não acabar com a forma. Não estou falando que o resultado dessa bateção de tesoura ou bater ela em outro formato crie uma figura ruim, o que não é verdade. O que eu estou falando é que nós saímos do projeto. E se eu saio do projeto, batendo tesoura de qualquer maneira, eu não tenho na minha mente o que eu estou construindo. Ou eu, como educador, principalmente, não consigo explicar o que eu estou fazendo. Porque está aqui na minha cabeça. E eu vou. Cuidem. Primeira questão, voltando. Respeita. Olha onde é que era a estrutura. Então, minimamente, venha e afine a estrutura. Observe, converse. Venha, faça outra. Observe e converse. Sempre observando. Agora, se eu tenho uma graduação, levanto, elevo ela e fico batendo tesoura desta forma, eu estou com uma decisão errada, porque tenho uma estrutura graduada e quero texturizar em outra figura. Veja os meus dedos em relação à cabeça.
Para eu chegar nesse nível de consciência, de fazer uma forma dentro de outra forma, eu preciso ter uma clareza técnica muito grande para que eu faça isso de maneira igual dos dois lados e principalmente que eu tenha consciência. Então a primeira questão que nós temos que refletir sempre é, a primeira questão nossa, eu tenho uma tesourada que eu destruí, veja, olha, de tanto bater a tesoura, era para estar assim. E aí o que acontece? Nada que um spray, um babyliss, uma balançada não solucione. Mas no dia a dia essas imperfeições afloram e a cliente tem dificuldade em acomodar o corte. E principalmente nós mesmos, profissionais, temos dificuldade de encontrar o nosso corte. Porque quando ela volta, nem nós sabemos o que fizemos, de tão desfiado que está o cabelo. Respeitar a forma. Depois, outra regra, eu não gosto de falar regra, mas orientação. Resolve uma mecha por vez, principalmente quando o cabelo é médio longo. Ou seja, resolveu esta, resolveu, isola, pega a próxima, não junta com a anterior. Resolveu, isola, pega a próxima, vem, não junta com a anterior. Resolve, isola, pega a próxima, não junta com a anterior. Resolve, isola, e aí sim tu tens um acabamento. O que eu acho perigoso é quando nós pegamos uma porção, batemos a tesoura, não soltamos, viemos com ela, batemos de novo, não soltamos, viemos com ela e batemos de novo. Seja isso em qualquer técnica de acabamento, porque quando pego uma porção, eu resolvo ela. Quando eu não solto, eu junto ela com outra, de repente eu corto mais daquela seção que estava simplesmente impecável. Com a tesoura dentada é mais complexo ainda, porque a profundidade do golpe, a pegada da tesoura é profunda. É diferente de eu usar só um despontado. Quando eu uso esta ferramenta, eu posso desconstruir um cabelo tanto que ele fica com pontas e com uma forma que é agradável, mas eu não sei como aquilo aconteceu. Tome muito cuidado. Outra questão. Independente de usar a ferramenta, e agora estou falando de tesouras com as desfiadeiras, a tesoura dentada, tomem sempre o cuidado de respeitar a figura do corte. A posição onde ele foi cortado. Além da figura, que é a técnica, para que eu afine a forma, né, que eu dê acabamento e que não acabe com a forma. Vocês viram que no começo do nosso vídeo eu fiz um movimento onde fiz uma divisão e fiz uma graduação num formato triangular, pois conduzi o cabelo para trás em um ponto fixo com os meus dedos graduando. Desta forma, toda esta porção lateral foi cortada em um ponto, certo? Então, se ela foi cortada em um ponto, no caso, e hoje eu vou falar para você sobre a tesoura dentada, mas a tesoura dentada, ela primeiro precisa ser de boa qualidade e muitas pessoas gostam de utilizar ela, mas eu vou dando essas dicas de acabamento. Pois bem, nós vimos que a primeira regra, vamos esquecer essa tesourada que eu dei e destruir o cabelo aqui, tá? É que eu preciso respeitar a forma. Ok, qual a forma? Uma graduação. Só que depois eu preciso respeitar aonde eu fiz essa forma. Ou seja, se eu busquei ela para trás, é para trás que esta porção leva ao acabamento. E esta parte, Paulo, que você dividiu, eu entendi que não precisava, que não pode pegar uma com a outra. Ela foi cortada aqui? Não, ela foi cortada lá atrás. E é lá que eu entrego o acabamento. E esta lateral, Paulo, ela foi cortada aqui? Não, ela foi cortada lá. E é lá que eu faço o acabamento. Por quê? Quando eu crio uma forma, aqui no exemplo, um Chanel triangular, se eu começo a pegar a porção construída nesta posição, e eu pego ela lateralmente aqui, elevo e bato a tesoura desta forma, eu perco a continuidade do triângulo, porque o cabelo não foi cortado exatamente naquele ponto. Então a sua tesourada mais densa, mais intensa, foi feita, nesse caso, em um ponto aqui para trás das orelhas. E é lá que eu busco o afinamento e o encaixe. Quando eu pego aquele cabelo que nessa posição, vejam só como é interessante isso, tá? Quando eu pego aquele cabelo que nesta posição aqui, ele tem uma tesourada brusca, densa, compacta, certo? Mas eu busco
Em outro lugar, eu posso notar que ele está mais leve. Mas quando eu vou lá no ponto de corte, olha lá, eu encontro ele denso. E é lá, naquele ponto, que eu, Paulo, sugiro que a gente aplique ou o Deep Cut ou a aplicação da tesoura dentada desfiadeira, para que eu respeite exatamente a forma criada, a figura criada, e eu não destrua toda a minha estrutura. Isso é valioso para cabelo Chanel, tá? Antes de eu encurtar o cabelo, porque farei ele curto para vocês, eu quero só que vocês recordem que para mim uma tesoura dentada boa tem um princípio. Tem um princípio. Agora já fazendo de maneira aleatória, tá? Quando eu fecho a tesoura, ela tem que sair sem puxar. Quando eu fecho a tesoura, ela tem que sair sem puxar. Se a tua tesoura dentada, ao fechar, quando tu sai, ela traz a cabeça junto, tome alguns cuidados. Talvez seja uma ferramenta que precisa ser aposentada. Ou nós estamos fechando enquanto saímos. E isso na tesoura dentada, muitas delas, vai ocasionar um puxão desconfortável para muitas das clientes. Então, quando entramos com uma ferramenta de uma tesoura como essa, nós precisamos entrar e saber o que vamos fazer. Eu entro e fecho e saio. Porque se eu fechar saindo muitas tesouras, eu digo a maioria, esta é uma tesoura fantástica, uma das minhas preferidas, tá? Essa é uma tesoura da marca da Okio, neste modelo, que é uma das que eu mais gosto, certo? Muitas tesouras, ao fechar devagar, elas podem puxar. Então tomem esse cuidado, conheçam a ferramenta, dominem ela, saiba quanto cada tesourada remove. Eu tenho tesouras que retiram menos, eu tenho tesouras que retiram mais, e para cada cabelo, uma escolha. Mas muitas das minhas alunas nos cursos, tanto online quanto presencial, eu percebo que tem poucas ferramentas como estas, de tesouras desfiadeiras ou tesouras dentadas ou tesouras de dentes, o nome mais adequado que você conhece esta ferramenta. E ela é tão fabulosa para um dos maiores desafios, que é o cabelo curto. E é o cabelo curto que vamos fazer agora, tá? Para construir esse cabelo curto e usar a tesoura dentada, eu preciso primeiro transformá-lo em curto. Então peço só a compreensão de vocês, para que eu possa aqui realizar um movimento e vamos fazer ao vivo, né? Vamos transformar o cabelo ao vivo e explicar acabamento com a tesoura dentada ao vivo aqui. Tá? Lembrando sempre que nós temos um desafio grandioso. Cortar cabelos de manequins sempre é um desafio. Mas nós precisamos sempre confiar no processo e no método. E principalmente conhecer o que eu chamo de fases de um corte. Agora estou fazendo a estrutura. 1, 2, 3. Confere. Veja se estou seguindo o propósito. Está correto. Maravilha. Fazendo uma condução muito simples de mecha móvel aqui na lateral, penteando o cabelo, distribuindo ele horizontalmente e posicionando os meus dedos de maneira vertical, certo? Uma estrutura clássica que independe, por exemplo, do seu comprimento. Lembrando que comprimento não muda a técnica, poderia ser um cabelo mais longo nessa mesma projeção, mas nesse exemplo desta noite, desse encontro, o que eu quero é construir um cabelo curto e demonstrar passo a passo para vocês o poder e a importância, tá? Que é nós termos uma boa tesoura dentada. Eu, Paulo, sou apaixonado por elas, utilizo, sim, mas com consciência. A primeira questão que eu falo para vocês. Pronto, aqui está feito. Estrutura, e na boneca fica parecendo o He-Man, quem é mais antigo sabe quem é, ou Chuck com seus cabelos arrepiados, mas faz parte, vamos deixá-la bela, mesmo numa manequim, com o passo a passo. O que fizemos aqui foi uma estrutura de corte, agora nós vamos para o acabamento. Só vou me sentar para conseguir conversar com vocês de uma maneira mais adequada e realizar esse movimento. Tá? Depois lembre-se de deixar os seus comentários aqui embaixo deste vídeo, para saber, eu quero saber se vocês gostam de tesouras dentadas, se tem boas tesouras dentadas, se não tem, se curtem elas. Vamos lá. Só
prender um pouquinho essa parte aqui de trás, porque ela não faz parte do nosso exercício. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui inicialmente, ela tá engraçadinha, né? Cortar a seco e ao vivo aqui sempre é um risco. As coisas não ficam tão belas durante o processo. Mas como falo, vamos nos manter sempre calmos e confiar no processo, confiar no método. Vamos devagarinho. Muito bem. Baixar um pouco aqui, um pouco mais aqui para que ela fique mais visível para vocês. Ótimo, excelente. Muito bem. Isso aí. Vamos dar mais espaço. Opa! Cuidado, Paulo. Maravilha. Mais espaço. Aqui estamos. A primeira questão que sempre falo para vocês. Primeiro, fizemos a estrutura. Veja, olha só. Nossa, Paulo, bem cortado. Tá geometricamente bem cortadinho, tudo certinho. Horrível. Fica horrível. Vocês, eu sei que tá horrível de feio, mas ela tá bem cortada, Paulo. Eu me esforço, eu faço as medidas. Olha lá, tá tudo tão certinho. Meu Deus do céu. Olha. Cortada a laser. Flup. Horrível, não assenta na cabeça. Não é essa a questão. Primeira questão, nós temos que... Aqui fiz uma forma geral, assim, clássica de um pixie cut, certo? Existem muitas variáveis que poderia mostrar aqui para vocês e vamos mostrar no decorrer de todos os nossos encontros, né? Serão muitos até o final desse ano, com certeza absoluta. Mas cortar bem, por exemplo, criar uma boa estrutura não tem nada a ver com fazer um cabelo se assentar no crânio. Ele pode estar perfeitamente geométrico, só que nós somos seres imperfeitos. Imperfeitos. Nós temos linhas de entrada, nós temos densidades diferentes, nós temos cabelos ondulados aqui, mais lisos aqui, mais cabelo aqui, menos cabelo aqui, rodamuinhos complexos, que levam o cabelo para um lado, que levam o cabelo para o outro. Então, falta de cabelo aqui. Bom, esse é o grande X da questão. Vamos lá. A primeira questão, eu poderia trabalhar com várias formas, mas hoje o nosso assunto é tesoura dentada e isso é importante usar elas, ter elas e saber como usá-las. Na minha opinião, sim, e muito. Como falei, não sou um grande fã de usar essas ferramentas em cabelos longos ou em cabelos médios. Eu gosto na parte de baixo do Chanel, na nuca do Chanel gosto bastante. E quando o cabelo começa a ficar mais curto, acho fantástico, certo? Primeiro, na primeira fase de acabamento. Qual é? Bom, a primeira fase de acabamento, nessa aqui, é suavizar aquela tesourada brusca, onde eu posso trabalhar. Sim, poderia trabalhar buscando ele na mão aqui e suavizando exatamente aquilo que apresentei no início. Por exemplo, vamos suavizar a sua estrutura, eu bato a tesoura dentada, poderia trabalhar de ponta de tesoura dentada para corromper o quê? Aquela estrutura final do corte. Eu gosto de trabalhar muito pente e tesoura, certo? Paulo, mas eu não sou barbeiro e eu preciso trabalhar dessa forma, Paulo, não sou barbeira. Estou falando de cabelo na cabeça, não estou falando de sexo, certo? Então, cabelo na cabeça, não importa homem ou mulher, eu preciso desenvolver a motricidade, não estou falando de barba, certo? Não estamos falando disso, estamos falando de cabelo. Se quem vai vestir esse cabelo é um homem ou uma mulher, não me importa. O que importa é que eu preciso entregar e dar bom acabamento ao cabelo. Curto, certo? Na cabeça. E para isso, desenvolver a motricidade do pente, o giro da tesoura, sempre é fantástico. Mas veja, usar a tesoura da forma correta e não entortar o seu pulso e não bater de uma maneira descontrolada, não conseguir controlar uma mão com a outra, ou principalmente não ter uma tesoura que, ao fechar, puxa demais o cabelo, certo? Aqui eu estou fazendo o primeiro afinamento que eu chamo afinamento geral. É o afinamento do terço final, é o afinamento da ponta do corte, aonde eu faço os painéis, primeiro um, depois outro, circundo toda a cabeça. De uma forma que pode ser feita de ponta de tesoura, se a minha tesoura for muito boa, e eu amo as tesouras dentadas, principalmente com essas dentições, adoro elas, tá? Onde eu consigo desconstruir um pouquinho. Quando eu falo desconstruir, é aquela estrutura sólida, complexa, e o cabelo já começa a se assentar. Lembre-se, se a sua tesoura ao fechar traz a cabeça junto, vamos investir em boas tesouras, certo? Muito bem. Feito isso, nessa primeira questão,
de acabamento, eu já faço o cabelo se assentar ao crânio. Vocês já percebem que aquela figura meio peruquinha parecia, claro, tenho certeza que vocês têm a compreensão de vocês em relação a uma boneca e a uma pessoa. Se compartilho com vocês aqui, através dessa manequim que gentilmente está aqui nessa noite fria do Rio Grande do Sul, para compartilhar informações, ela sempre aceita estar aqui. Podem ter certeza que funciona, afinal é o que eu só compartilho com vocês, aquilo que aplico nas minhas clientes, nas minhas modelos e apresento nos meus cursos e em toda pessoa de verdade que eu atendo, certo? Então aqui fizemos uma estrutura, fizemos a primeira fase de estrutura, de textura, certo? Nesse momento eu quero compartilhar com vocês algo que eu sei que para alguns, tá? Já antecipo, para algumas pessoas vai soar estranho, que é a questão da texturização, e eu estou fazendo com o cabelo a seco, para que fique mais fácil de vocês todos visualizarem. Deixa eu abaixar um pouquinho a cabeça dela aqui, isso, obrigado querida, maravilha, maravilha. Eu quero que vocês compreendam que nós não estamos aqui para achar certo ou errado, e que aquilo que vou fazer tu pode achar que vai dar errado, mas primeiro, voltando ao ponto, eu não compartilharia com vocês se eu não o praticasse. Tu pode questionar, talvez porque tu nunca usou esta mesma ferramenta, ou porque fez e descobriu que aquela assinatura não é a tua. Maravilha, o meu papel é sempre te dar fundamentos, o entendimento para que tu liberte a artista e consiga criar cada vez mais visuais únicos e exclusivos. Mas falei da importância deste afinamento, agora eu vou para outro ponto, certo? Que é quando trabalhamos em divisões diagonais, certo? E aí vem a importância desta ferramenta, que poderia ser ela, talvez com dentições mais finas, um pouco como esta, aonde eu gosto de trabalhar criando pequenos sulcos desta forma, criando separações, aonde aqui vocês estão vendo eu fazer um único movimento, que eu poderia escolher se mais próximo da ponta, mas eu avanço em cabelos curtos, mais para o meio da mecha, e em alguns casos mais perto da raiz, inclusive para que eu faça a amizade com, e vocês já viram eu fazer isso no meu próprio cabelo, que é o que eu estou fazendo agora na frente de vocês. Tocando a tesoura, inclusive, na pele do meu couro cabeludo, abrindo e fechando, criando ranhuras para que haja um encaixe das densidades. Isso é muito importante, tá? Até o final do vídeo eu falo o modelo preferido que eu tenho para vocês, tá? Pois bem, primeira questão. Para isso, eu preciso ter um controle motor. Veja, quando eu trabalho nesta técnica, que para mim é fundamental ter tesoura dentada para cabelo curto, eu abro muito pouco a tesoura desta forma. Eu não abro desta forma. É isso, e aí eu fecho. Fecho. Eu não abro e fecho. Se fosse um sorriso, seria como se fosse... Não tem nada a ver com... É... Sendo esse sorrisinho curtinho, posso variar entre evitem o Não. Eu não sou muito fã. Nós vamos lá. De cima para baixo, de baixo para cima, encontrando os equilíbrios, atacando, sempre abrindo ela muito sutilmente. Certo? Desta forma, feita a primeira parte, faço outra diagonal para trás, penteio sobre e com muita suavidade crio pequenos canais, separações que vão dando personalidade, suavidade e encaixe a um pixie cut. Sempre desta forma, abrindo pouco. Desta forma, mecha por mecha, conduzo, divisão diagonal para trás. Posso dar velocidade ao corte. Veja, velocidade ao corte. Se tenho controle, vou dando velocidade ao corte, mas sempre com grau de consciência. Não é a moda ventania, não é a moda maluca, eu vou construindo,
sempre mecha por mecha. E em cada nova divisão, eu posso encontrar um desafio, assim como esta manequim que me entrega frontais muito densas, e cá estou eu usando ela de novo, atacando com a pontinha da tesoura. Desta forma. Primeiro fiz o básico, fiz o que eu devia fazer. Primeiro fiz a estrutura, depois diagonais e vou para o acabamento mais fino. Agora vou atacando onde o cabelo me pede, personalizando rodamoinhos, densidades, fazendo amizade e sempre nada de calma. A boa tesoura começa a criar a boa estrutura. Aquele cabelo que vocês viram já denso mesmo numa manequim, começa a fluir e a encaixar. E eu começo daí a personalizar de baixo para cima. Encontro um ponto, suavizo. Se tenho rodamuinhos ou proporções, cabelos mais densos, vou lá e ataco, suavizo, personalizo. Mas nessa ordem, primeiro o todo, depois em canais e depois ataco, criando todo o perímetro de um lindo corte curto. Se vejo algo que me incomoda, não bato de qualquer forma, vou lá, isolo, suavizo, personalizo, escuto esta porção. Resolvida que está, solto mais uma. Percebo, já está resolvido, solto todo. Ainda tem o que eu preciso fazer, vou lá e personalizo. De baixo para cima, suavizo. Esta ferramenta, para mim, na minha mão, é a extensão da minha ideia. E eu consigo, através dela, criar visuais de encaixe ao meu olhar, que fidelizam as minhas clientes. Por isso, estimulo todos vocês a terem excelentes tesouras desfiadeiras, tesouras dentadas. Só vou assentar levemente, rapidamente aqui. E isso vale para todos nós. Não para aquele cabelo apenas, aquele cabelo mais bagunçadinho, que ela usa desfiadinho para frente. Aí tu fala, ai Paulo, mas eu tenho aquele cabelo das minhas clientes, elas usam ele penteado à meia orelha. Veja, rapidinho, mesmo numa manequim, a gente consegue, ó. Olha só que legal. Vamos isolar este clipe que está aqui nos atrapalhando esteticamente. Claro, descontando todas as porções, mas vejam, a gente consegue sair daquela forma que estava densa, certo? Sem desconstruí-la, porque o que eu fiz aqui foi um afinamento e um encaixe de uma proposta, e a proposta era exatamente esta, por isso que os meus dedos estavam nesta posição, onde eu deixo essa margem, inclusive um pouco mais longa, para que eu possa fazer o acabamento, sabendo que ela tem falhas, tem a orelha, e eu preciso personalizar todo o contorno de um pixie cut. Então, daquela figura mais bolinha e desesperadora, nós alcançamos, mesmo em uma manequim, um acabamento muito satisfatório. E mesmo que tu tenha aquela cliente que penteia o cabelo, escove todo ele para trás dessa forma, melhor ainda, ter uma boa ferramenta como essa, vejam só buscá-la aqui, só um instantinho. Eu coloquei meu secador em cima aqui, ó. Nós trabalhando com a abertura muito sutil da tesoura, no que eu chamo de eu consigo personalizar e ajustar todos aqueles acabamentos daquela mulher que usa aquela lateral mais penteada para trás gentilmente, mas nos mesmos princípios, mecha a mecha, atacando de pontinha da tesoura. A maioria das pessoas utiliza a tesoura dentada apenas dessa forma. E ela é fundamental porque nós vamos trabalhar no todo, no afinamento da estrutura do todo, seja, eu estou falando principalmente agora de um pixie cut. Afinando o básico da estrutura. Mas depois eu preciso variar as posições de ataque. Então, se viciado eu estou em abrir demais a lâmina, quando eu vou fazer esses acabamentos, lá vou eu abrindo ela no não funciona.
Nós precisamos aprender a lidar com pequenas porções e imperfeições, sempre com divisões sutis, sempre com acabamento delicado, desta forma, desta forma, desta forma, desta forma. Soltamos mais uma divisão, acomodo o cabelo e escuto aonde tem mais, onde tem menos. Aonde tem menos deve ser respeitado, aonde tem mais densidade você textura tanto desta forma mais clássica, quanto aquela que é pontual, aonde ela atua nos rodamuinhos, nos encaixes, nas texturizações, não apenas no afinamento. Percebam que esta forma, ela gera um afinamento geral, certo? Tu reduz a densidade de fios e mantém a forma. Só que esta que eu compartilho com vocês, onde estimulo sempre a trabalhar muito pouquinho, muito leve a abertura, ela cria ranhuras, ela cria textura, ela cria separações, ela facilita o encaixe, ela trabalha mais profundamente, ela faz a obra fluir, o cabelo vestir, e aquilo que tanto defendo, que é a personalização dos cortes, acontece sim através destas ferramentas. Primeiro, recapitulando tudo aquilo que nós vimos lá no início, as primeiras regras. Respeite a figura. Se temos isso, suba com a tesoura respeitando isso, para que tu apenas afine e encaixe esta figura e não a modifique. Quando temos isso e subimos de outra forma, eu acabo criando uma forma dentro de outra, entorto o corte, bato tesoura, e aí vou batendo, e nada do que um pouco de spray bagunçado e um babyliss para corrigir. Quando eu vou buscar o corte novamente, 2 a 3 meses depois, nem eu acho aquilo que fizemos, tá? Então, não gosto dessa questão. Primeira regra, respeitar a figura do corte. Não só a figura, no sentido da técnica, mas a direção do corte. Se o cabelo foi cortado lá para trás, vá buscar mecha por mecha lá na figura, para que ela cresça, no sentido agora do exemplo triangular, mas dentro de um encaixe perfeito e sem vazios e sem dentes, que é o que acontece muito. Outra questão que nós vimos nesta noite, faça uma porção, a abandone, pegue a próxima, sempre no lugar que foi cortada e aplique. Se tu gostas do resultado dessas tesouras em cabelos médios longos, tu está certo. Se a tua cliente é apaixonada por isso, está ótimo, maravilhoso. Só que nós temos que ultrapassar, por exemplo, o básico, certo? Primeiro, melhorando o básico, que o simples bem feito sempre será avançado, melhorando a condução de pente e tesoura, fazendo uma lâmina bater melhor, cada vez melhor, melhorando a nossa coordenação de giro, tesoura acomodando, batendo e sempre movimentando a mão esquerda enquanto estamos trabalhando, no caso a mão que segura o pente, seja ela destra ou canhota, para que não haja buracos. Porque quando eu também fico pac no mesmo lugar, de repente eu destruo, como eu falei. Eu acabo com a forma, eu não faço acabamento da forma, certo? Então compartilho com vocês aqui uma das minhas tesouras favoritas, eu vou deixar nos comentários aqui deste vídeo logo depois. Essa é uma das minhas tesouras favoritas, tá? Da marca Okio. Mas veja que tem várias tesouras da Okio aqui, tenho pelo menos 2 ou 3, mas esta é a minha preferida, esta. Então, quando eu indico para alguns alunos a forma como eu trabalho, aquilo que ela me entrega, esta é a minha favorita. Mas nós temos tesouras também diversas. Essa aqui, de uma marca também da Mofashi, uma tesoura de não tanto investimento e fantástico o resultado dela, sabe assim? Uma das minhas favoritas. Então tem muitas marcas de tesoura, só que sempre façam aquele teste, certo? Se não puder testar, quando tem um vendedor, faz o testezinho. Bate, mas bate firme, porque tesoura tem que entrar firme, não vai com... Fecha, puxa e vê o que acontece. Fecha, puxa e vê o que acontece. Fechou, tá vindo a boneca junto? Cuidado. Essa tesoura talvez não funcione mais da forma como tu imagina e principalmente nós estamos nos restringindo a resultados. Por mais que, Paulo, tu use navalha, maravilha, ela tem um acesso e um acabamento, ela é única. Paulo, tu usa deep cutting, só picotado, ele é único e gera outro acabamento. Tu usa tesoura dentada, ela é única e gera um acabamento. O meu papel é demonstrar para vocês várias possibilidades. Melhorar
a utilização daquelas ferramentas que vocês já têm e dominando e melhorando toda a motricidade, a execução e a entrega através das ferramentas que vocês têm, poder julgá-las. Porque muitas vezes, em alguns cursos presenciais, eu já peguei na minha mão tesouras que eu falava, olha, se tu não usa mais, pode, eu te dou o endereço, tu manda lá para minha cidade facinho, porque eu adorei essa tesoura. A pessoa não usava a tesoura porque não sabia usar. Ou ela falava, essa puxa, Paulo. Eu vou lá, não puxa. Por quê? Porque fechava enquanto saía, o cabelo puxava. Não sabia usar. Então, vamos melhorar cada vez mais, porque sim, vale muito, muito, muito a pena nós termos tesouras desfiadeiras. Uma por vez, sabe? Vamos investindo. Uma por vez. E quando a gente quer ser referência em alguma coisa, não adianta. A gente precisa ter ferramentas, tá? Ferramentas. Paulo, não tenho nenhuma. Comece com uma. Minha dica, dentições mais finas, certo? Vai conhecendo ela, vai sabendo quanto ela remove. Depois vai indo para outras dentições, conhecendo ela. Só que vocês, depois que começam a ter essas ferramentas, não deixam mais de lado, certo? E eu estou falando de não investimentos milionários, certo? Investimentos tranquilos de serem feitos, até porque eu tenho bom senso para compartilhar informações. Não adianta eu vir aqui e falar, olha, esta tesoura aqui custa 5 mil reais. Não. Essa tesoura que eu falei para vocês, todas elas aqui, elas custam menos de 800 reais. Todas elas, tá? Tem de 250 a 800 reais aqui na minha mão, todas elas. E cada uma com uma característica. Então é muito valioso. Se vale a pena ter tesouras dentadas? Com certeza absoluta. Mas não adianta ter um carro se eu não sei dirigir, ou se eu dirijo muito mal, certo? Pode ser o melhor carro do mundo, ainda precisa da peça que está atrás do volante para conduzir. Então, desenvolver a motricidade, desenvolver a capacidade das posições da tesoura, o controle motor, entender como cada ferramenta funciona. Dessa forma, vocês vão comprando as tesouras, num primeiro momento um investimento menor, depois vão se presenteando com outras tesouras, porque para chegar nesse nível, vocês têm que estar cada vez mais craques e depois se dá um belo presente. E antes que alguém me fale, por exemplo, assim, ai Paulo, quantas tesouras tu tens? Não sei. Bom, primeiro eu falei que nenhuma dessas aqui na minha mão custa mais de 800 reais. Nenhuma delas, tá? Nenhuma dessas aqui, certo? Essas aqui estão na média de 250 a 800 reais. Essa aqui, que é a que eu mais uso, ela está na média de 750 a 800 reais. Essa aqui da Occhio, tá? Depois eu deixo na descrição do vídeo o modelo da minha preferência, certo? Mas aonde eu quero chegar também? Paulo, mas precisa de 2 ou 3 tesouras dentadas? Não dá para fazer com uma só? Bom, façamos uma reflexão. Se tu é maquiadora, não precisa nem ser. Lembre quantos pincéis tu tens. Paulo, não sou maquiadora. Bom, se tu usa maquiagem em si, lembre quantos pincéis tu tens. Mesmo fazendo maquiagem em casa para ti e não fazendo serviço do salão, quando tu abre o teu estojinho, tu tem lá mais do que um pincel, certo? Então, para cada parte, nós temos um pincel. Para cada ação, nós podemos ter uma ferramenta. Lembrando do bom senso, do investimento inteligente, começando de baixo para cima. Não é o carro que faz o piloto, é o piloto que vai conquistar o carro. Não é a tesoura milionária que vai mudar o teu resultado, mas é primeiro tu aprender e ter conhecimento para conseguir manipular e na hora adequada te presentear com a tesoura dos teus sonhos. Nesse momento tu já está ganhando bastante dinheiro, no bom sentido da frase, com certeza, porque somos merecedores daquilo que entregamos em alta qualidade para os nossos clientes. Tu estará ganhando mais dinheiro, tu pode investir em mais ferramentas. Agora, vocês sabem o quanto eu acho importante. Este carinha aqui, pentes de qualidade, certo? E tesouras variadas. Tesoura de dente, para mim, fundamental para cabelos curtos. A minha forma de atuar, a minha forma de educar, de compartilhar resultados, de entregar equilíbrio em cabelos curtos, envolve sim tesouras dentadas. Se alguém é contrário a elas ou não as utiliza, total respeito a todas as pessoas que optam por outros caminhos para encontrar alguns acabamentos. O meu trabalho não é julgar, é apresentar. Mas eu só consigo muitas vezes conduzir vocês a informações quando a gente explica aquilo que pratica também, certo? Gosto muito do resultado delas. Todas as minhas alunas, quando
entendem o poder do encaixe, do acabamento, para fazer aqueles acabamentos sutis de baixo para cima, suavizando, encaixando as orelhas, as nucas, no famoso corta um, pula um. Lembrando, abrindo um pouquinho, de baixo para cima, varie o movimento clássico apenas, plá, 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 plá. Vamos de baixo para cima, vamos suavizando, vamos criando canais, abrindo e fechando apenas o polegar muito pouquinho. É desta forma que nós vamos longe, vamos longe. Bom, quero alertar vocês que chegaram até aqui, nesse momento, nessa parte do vídeo, que nós estamos prestes a iniciar agora, na primeira semana, pense, na primeira semana de julho, do mês de julho, agora de 2023, mais uma semana de aquecimento. E vocês sabem como é. Aliás, no inverno, nada melhor que um aquecimento, e é isso que nós teremos. Na primeira semana do mês de julho, de segunda a sexta, nós teremos encontros todas as noites aqui. Afinal, lá no dia 17 de julho, nós teremos uma nova turma do curso completo online. Mas vocês sabem que até lá nós temos muito conteúdo ao vivo todas as noites aqui para vocês. Então se preparem. Nós temos quarta-feira agora mais uma live. Semana que vem estarei lá em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, para mais um curso presencial, com as lives de segunda-feira já organizada. E se preparem, pois teremos 15 dias pelo menos de conteúdo riquíssimo, com lives todas as noites às 20 horas, com corte de cabelo ao vivo aqui para vocês, e já deixando o convite para quem vai estudar profundamente e seguir conosco, já se prepare, dia 17 de julho tem uma nova turma, e sempre deixo claro para todo mundo. Às vezes tem o pessoal que fala assim, agora tu está fazendo isso, tem curso para... Sim, tem um curso completo para quem quer seguir estudando, mas nunca, em nenhum momento, nas lives, deixo de compartilhar informações de maneira gratuita e muito honesta com vocês. Detalhes que fazem a diferença no meu dia a dia, detalhes que fui buscar informações em grandes mentes, compartilho também com vocês aqui, para que a nossa arte, o nosso trabalho possa ser respeitado cada vez mais. Que a gente sempre possa entregar além da média, e esse é o segredo. Além da média, um corte acima da média, para que a gente possa cobrar o preço justo pela arte de embelezar a parte mais valiosa do indivíduo, que é a sua face, aquilo que moldura o seu rosto. O corte de cabelo é muito importante, e quando entregamos em alto nível, não apenas maquiado, por lindas curvas, por lindos efeitos, mas na beleza do corte, do encaixe suave, para que as mulheres, as nossas clientes, estejam belas todos os dias, e não apenas aquela linda e maravilhosa foto quando elas vêm ao salão dessa forma. Isso é valioso, façam isso sempre, mas busquem acabamento, para que a sua cliente consiga desfilar lindos cortes e acabamentos cada vez melhores no dia a dia dela, e que o cabelo dela cresça e dure mais tempo, e que ela demore para voltar para o salão de tão bonito que ficou o corte, e ela fala, olha, faz 2 meses, mas ainda está bonito. Isso é a frase dos meus sonhos. Paulo, mas então ela vai voltar muito tempo depois? Ela vai voltar sempre, e ela te vende na rua, aonde ela for. Uma cliente com o cabelo bem cortado, que cresce e que é orientada a se arrumar, e que ele cresce bonito, e que a gente orienta como secar, como dar acabamento. Não apenas nas escovas clássicas de salão, mas saber se ela tem escova, se ela usa o secador, como que ela usa. Será que é de baixo para cima, de cima para baixo? Como é que um lado se ajeita e o outro não se ajeita? Será que ela não está secando um lado de trás para frente e outro da frente para trás, no caso do cabelo curto? Conversar com as pessoas, ter respeito por elas e amar aquilo que se faz, porque o cabelo dela é meu. Eu só empresto para ela levar para casa. E se é meu, eu cuido. E se é meu, eu oriento. Sigam sempre assim e terão sucesso. Encontro vocês no nosso próximo encontro aqui. Um grande abraço. Ótima, fria noite. Aqui, nossa, agora eu estou até com calor, porque eu começo a conversar com vocês, a gente se aquece. Mas está uma noite gelada aqui no Rio Grande do Sul. Mas uma conversa agradável como essa é o melhor remédio para aquecer quem ama o que está fazendo. Um grande abraço, até breve, pessoal.